eu entrei na escrita curativa sem saber direito o que que era, mas como eu já estava nessa caça de nomear esses lugares silenciados, eu entendi na escrita curativa que se tratava de autoria, né? Eu estava ali para olhar com carinho e com uma lente bem ampliada que autor e que autora, né, estava se manifestando ali no que eu estava escrevendo. E, e foi um processo muito, muito transformador para mim. Assim, eu vi no meu corpo conseguindo dar um distanciamento da experiência, ao mesmo tempo aprofundar nela, entrar em lugares como se eu fosse uma câmera que conseguisse me colocar em posições que eu nunca tinha colocado antes. Né? Uma drone na experiência, depois por dentro, do avesso. Eu comecei a olhar para a mesma cena, ou para a mesma experiência, de lugares muito diferentes. E esses lugares, eles se ampliavam quando alguém ouvia o que eu lia e devolvia o que entendeu. Né? Então, essa troca, ela ia criando para a minha experiência uma multiplicidade que me devolvia a experiência de volta em outro lugar. E esse sentimento de devolver a experiência em outro lugar é o que eu senti na minha experiência como curativa. Não é que eu vou resolver, não é que eu estou fazendo uma análise para ter um olhar holístico e, quem sabe, superar aquele sentimento que ficou preso ali, né? Eu acho que tem a ver com a análise também, não é que não tem. Mas o trânsito pelas palavras, ele opera diferente, né? Olá, boa tarde. Olha só, hoje eu tô aqui para fazer um encontro especialíssimo com uma amiga especialíssima, que é a Patrícia Hermel, é uma escritora, é uma pesquisadora, eu vou chamá-la. A Patrícia é escritora, é pesquisadora, pesquisa a escrita curativa no seu projeto de mestrado. Ah, Patrícia! Gente, Patrícia, eu tô enxergando. Como é que eu faço para não ficar vendo tanta palavra em cima? Eu não em consigo. cima de você? Como é que eu faço para não ver as palavras por enquanto? Como você faz? Ai, meu Deus, eu teria que desativar? Eu não sei, pá. Tá. Bom, ó, Eu não sei. cabelo. Ai, seu cabelo tá linda, tá maravilhosa, tá lindíssima, muito bonita. Eu passei um negócio branco no olho, olha. Tá horrível! Não, mas tá parecendo que você quer se iluminar no escuro. Então, acho que é isso, gente, Pra porque ficar eu passei, ficou muito feio. Ficou muito feio, mas se eu fosse tirar, ia borrar tudo, ia ficar ruim. Falei, bom, faz de conta que é chegando o carnaval. Então é isso, vamos lá. Primeira vez que eu apareço com esse cabelo, eu não estava me encontrando. Eu queria ter cortado Não, bem mas você ficou maravilhosa. completão, aí eu tô meio assim, ainda não conseguia me achar, mas eu vou me achar. Não, mas seu cabelo tá maravilhoso. Eu tô super feliz de estar com você. Olha, você sabe que você chegou aqui, comecei a apresentar você na live, mas eu me perdi toda, porque eu fiz a última já faz tanto tempo, que eu esqueci como é que chamava e tudo mais. Então eu não te apresentei direito ainda, mas o que eu queria que as pessoas que estão aqui soubessem é que a Patrícia, em primeiro lugar, ela é uma amiga muito amada e uma super parceira intelectual, assim, todos as minhas alunas, assim, que passam por mim, elas são muito especiais, todas muito especiais. Agora, a Patrícia, a gente tem um diálogo muito profundo, né, Paty? Assim, um diálogo... Você vai ficar vendo esses nomes, porque eu não sei desativar, eu não sei como que é, né? Mas, ó, tem a Elaine aqui, a Kátia maravilhosa, Kátia Sampaio, a Lígia Cardoso, que tá aqui. Só gente bacana, né? Então, e daqui a pouco vai chegando mais gente. Olha a Gabi chegando, a Nath Moreno, pessoas maravilhosas que vão conhecer, né? Para quem não conhece ainda, a Patrícia Hermel é uma pessoa maravilhosa, múltipla, cheia de linhas de singularidade, que a gente vai falar dessas coisas loucas aqui hoje, e que só podia desembocar, sendo tanta coisa, só podia desembocar em ser escritora, né? De se inscrever, assim, né, na sua
escrever a sua vida, né, com as próprias mãos. A Paty já foi atriz, que eu sei, né, e um monte de coisa que a gente não vai falar aqui, mas ela escreveu o livro Da Altura dos Gritos, que é um livro maravilhoso, e que eu pensei muito, né, olha a Carol chegando, olha ele aí! Esse livro incrível, que não está comigo aqui, porque eu estou em Laranjal, mas é um livro que eu adoro, né, adoro, eu acompanhei o processo desse livro, ela vai falar dele também. E foi fundamental para a gente pensar o título, né, Paty, dessa live, que eu acho maravilhoso. A gente chegou no título lindo, que é Do Corpo Silenciado, a escrita do grito. O livro chama Da Altura dos Gritos, né? Então, quer dizer, aí o biografema da Paty, falando super alto, e gritando, né? Gritando. E a Paty, ela a gente já tinha uma relação muito estreita, mas a partir do momento que ela decidiu, né, fazer um mestrado, sentiu, né, aquele chamado da pesquisa, né, que quando morde a pesquisa, a gente não aguenta mais vontade de fazer as coisas, e ela foi fazer um mestrado, faz um mestrado na psicologia clínica da PUC, com uma pessoa também fantástica, que é a Sueli Rumi, que é a orientadora dela, e ela me honra, né? E honra todas nós, né? Esse grupo todo, esse coletivo de mulheres, como ela costuma sempre dizer. E é muito bom porque ela vai falar disso aqui também, né? Desse olhar para esse coletivo que ela tem. Estudando a mediação na escrita curativa e nos cursos que ela fez também, que é o da Poética da Serpente, da Escrita de Histórias, né? Todo esse montão de coisas que a gente já fez junto, né, Paty? E tantas outras, né, que a gente fica inventando. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui, muito mesmo, porque esse espaço que eu abri é para abraçar vocês, assim, e ficar ouvindo vocês falarem, que é a coisa que eu mais adoro. Amor. Bom, é uma... E eu esqueci de falar alguma coisa de você? Tá ótimo, tá ótimo. A gente pode engatar na conversa, enfim. Mas o que eu sinto, Gê, é que você tem uma maternagem, né, com os processos. Você é uma grande mãe, né? Você é uma grande mãe de pessoas que conseguem olhar para os seus próprios corpos, né? E ver aonde que houve algum tipo de dissociação, né? O trauma, ele causa essa dissociação, né? Você vive a experiência e a maneira que você reage à experiência faz assim. Esse aqui é seu corpo, esse aqui é resto, alma, emoções, enfim, subjetividade, inconsciente, né? Fica tudo meio assim dissociado. E aí é interessante que eu comecei eu quis escrever porque eu estava passando uma maternidade muito violenta para mim. Eu sou mãe solo, né? Desde 2012. E eu não tinha planejado essa situação, mas quando eu engravidei e soube que eu ia ser sozinha, eu falei, ok, eu vou nessa. Não sabia como, mas eu fui. E a minha surpresa foi que a estrutura que eu achava que eu tinha para levar uma criança adiante, né, no mundo, não era compatível com aquilo que eu estava sentindo. E eu comecei a vivenciar um processo de introspecção muito complicado, porque as experiências ficavam sem nome e começavam a me machucar e a me corroer, né? Eu tive vontade, eu fiquei muito deprimida, eu fiquei com medo de ter vontade de morrer, né? Então, eu tinha pesadelos, sonhos, né? Toda mulher que pare, geralmente nos primeiros dias e meses, começa a sonhar que está morrendo, que o filho está morrendo, né? A gente fica bem impactado com a experiência de trazer um ser humano através do nosso corpo, né? E olhar para o mundo ao redor e ver que a gente não estava preparado para isso, né? Acho que a gente nunca vai estar preparado para isso. E a nossa geração, que é uma geração de desempenho, né? Que tem que estar sempre ali, né, conquistando, colocando o seu lugar no mundo, colocando a sua marca, né? Ela não olha para essas questões mais reprodutivas do bicho humano, que a gente também é bicho, né? Então, essa experiência da maternidade foi me calando. Foi me calando, foi me calando, foi me calando. Quando eu vi, eu tinha um corpo que estava assim, prestes a implodir. E eu estava com medo disso, com muito medo.
E aí, como eu já trabalhei com comunicação, né, eu fui produtora, assistente de direção de audiovisual, de cinema, né, e eu estava começando a fazer meu primeiro documentário como diretora. E eu estava pesquisando parteiras tradicionais. Então, eu já sabia fazer parto. Eu fiz o parto da minha irmã, junto com a parteira. Eu filmei, fiz o parto junto com ela, fui assistente dela, né? Então, essa relação visceral do parir ela já estava me possuindo, né? E eu engravidei no meio do processo de pesquisa e pari também em casa, de uma forma bem animalesca mesmo, e comecei a conectar com outros aspectos em mim que eu desconhecia. Um feminino selvagem, que estava lá posto e que eu não achei que eu tivesse, e ele também me calou. E essa força, essa intensidade, ela rompeu assim no desejo de escrever. Eu falei, eu preciso encontrar palavras para essas coisas todas que estão me atravessando. E atravessamento é a primeira palavra que chega para essa experiência de corpo silenciado, né? É um atravessamento. Aí eu fui procurar uma escola que o Vera Cruz criou, né? Que o Roberto Tadei e a, oh, meu Deus, Roberto Tadei e a Esqueci o nome dela. Minha patroa. oh, maravilhosa, eu vou lembrar, porque eu estou passando um momento bem conturbado na vida pessoal e eu estou um pouco aérea, mas eu vou chegar lá. Bom, eles dois criaram um curso que chama Formação de Atores no Instituto Vera Cruz, que é um apêndice da Escola Vera Cruz, que tem altos cursos bem interessantes. E ali eu comecei a experimentar escrever e ler. Escrever e ler. E ter o feedback, né? Então eu comecei a me assustar, assim, com o que as pessoas diziam. Eu não entendi o que você escreveu. Nossa, que coisa estranha. Credo, como é que você é mulher desse jeito? Ah, isso que você faz não é literatura. Ou, olha, eu não sei, isso que você escreve é tão assim, autoajuda, né? Então, assim, as pessoas foram colocando e eu ia experimentando, ia ouvindo. E, e tudo que eu queria, na verdade, ficou muito claro quando eu conheci a Majori no curso, né? Que é psicóloga, escritora, né? E poeta, uma super poeta. Ela falou assim: eu conheço uma menina que tem tudo a ver com você, né? Eu falei: ah, é? Vai lá, vai lá. Aí eu conheci, adorei. A Jerusa é toda, né? É uma coisa assim, é um gozo de pessoa, né? A gente vai se envolvendo, vai amando, nem sabe direito por quê, e de repente a gente está fazendo um curso dela. E aí eu entrei na escrita curativa sem saber direito o que que era, mas como eu já estava nessa caça de nomear esses lugares silenciados, eu entendi na escrita curativa que se tratava de autoria, né? Eu estava ali para olhar com carinho e com uma lente bem ampliada que autor e que autora, né, estava se manifestando ali no que eu estava escrevendo. E, e foi um processo muito, muito transformador para mim. Assim, eu vi no meu corpo conseguindo dar um distanciamento da experiência, ao mesmo tempo aprofundar nela, entrar em lugares como se eu fosse uma câmera que conseguisse me colocar em posições que eu nunca tinha colocado antes. Né? Uma drone na experiência, depois por dentro, do avesso. Eu comecei a olhar para a mesma cena, ou para a mesma experiência, de lugares muito diferentes. E esses lugares, eles se ampliavam quando alguém ouvia o que eu lia e devolvia o que entendeu. Né? Então, essa troca, ela ia criando para minha experiência uma multiplicidade que me devolvia a experiência de volta em outro lugar. E esse sentimento de devolver a experiência em outro lugar é o que eu senti na minha experiência como curativa. Não é que eu vou resolver, não é que eu estou fazendo uma análise para ter um olhar holístico e, quem sabe, superar aquele sentimento que ficou preso ali, né? Eu acho que tem a ver com a análise também, não é que não tem. Mas o trânsito pelas palavras, ele opera diferente, né? Assim, eu estou aprendendo psicanálise também, então eu estou com a cabeça assim explodindo. Mas por quê? Porque a psicanálise fala assim, o discurso, esse discurso, esse discurso que você traz, esse discurso, né? Só que tem
um olhar para o discurso, um conceito para esse discurso. Quando a gente está criando, é tudo muito mais livre, não tem discurso, não tem uma forma, é uma coisa que é como se você permitisse que a sua alma, em conjunto com outras almas, transformasse as possibilidades daquela experiência. E isso vai acontecendo, isso vai. E a gente acaba entrando como grupo em fluxo. E uma vai contaminando a outra, e a gente vai abrindo, eu chamo de portais, portais de sensações, e isso tudo vai se misturando à linguagem. E da mesma maneira, a linguagem ela vai se ampliando também. Então, você não escreve só um gênero, uma forma, você vai descobrindo torções que o corpo faz, né, ao encontrar a experiência de novo, ou encontrar outro lugar dessa experiência, né, nele, e você vai entendendo que a linguagem vai fazendo esse movimento também, né? Então, as possibilidades ficam múltiplas. E essa Ô, palavra está Paty, falando muito, né, múltiplas? não, mas tá parecendo muito, mas é que não somos, né? Mas você falou uma coisa e eu fiquei lembrando, né? Quer dizer, tudo que você está falando, eu tô lembrando do curso, né? Dos nossos primeiros encontros, e eu gosto que você fale, né? Que é tudo muito mais livre quando a gente vai criar, né? Essa parte que ficou na minha cabeça aqui. Que quando a gente vai criar é tudo mais livre e a gente vai construindo. Mas, né, isso que eu me lembrei no primeiro exercício que você fez, né? Que eu sempre tenho essa cabeça de elefante que fica lembrando tudo, né? E eu me lembro que você trouxe, e um texto era um texto bom, mas era um poema, e o poema rimava. Lembra que a gente ficou muito, né, nessa coisa? Porque o poema rimava, era do pão, né? Exercício do pão, né? Para quem não conhece, mas era um exercício do pão, e ele veio todo rimado. E ele veio um texto que qualquer pessoa ia achar. Nossa, hoje a gente está assim, com um monte de gente aparecendo, muitos meninos. Eu estou feliz, porque sempre tem muitas mulheres, né? Mas hoje tem meninos participando. E é tão bom, meninos, que vocês participem, porque vocês precisam também muito, né? Judiação, eu tenho dó dos homens hoje, porque os homens não sabem muito nem a linguagem que usam, né? Nesse momento contemporâneo que a gente vive. Então, e que as mulheres estão encontrando sua voz, os homens estão meio perdidos ali. Então, eu fico feliz quando eu vejo homens no nosso encontro, né? Para pensar com esse cuidado com o corpo, esse cuidado com a voz. Mas aí, então, voltando nessa experiência, você chegou e trouxe esse texto. E era um texto bom, só que era um texto que revelava, né, um corpo todo tentando se proteger. E eu lembro que na hora que a gente leu, eu falei, nossa, eu quero abraçá-la. Porque parecia que você estava toda machucada, né? Eu sempre eu falo muito sobre a rima como esse procedimento, que é um procedimento que vai costurando o texto, né? Ele vai costurando, costurando, porque vai ligando um verso ao outro e vai se protegendo, se amarrando. É uma proteção também. Então, quer dizer, tem essa coisa da liberdade da escrita, mas o nosso corpo, como ele já está aprisionado em certas estruturas, a gente pega essa liberdade da escrita e leva para algumas estruturas também, né? E eu acho que é isso que é o legal, a gente poder olhar e ver isso acontecendo, né? Não sei, é o que eu fico pensando sempre. Me veio uma imagem de que você está na frente do mar, né? E o mar está revolto, e você fica colocando o pezinho e tira. Fica colocando um pezinho e tira. Fica colocando um pezinho e tira. E daí, o convite do curso é: vem, 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 né? Aí você entra e tá num puta de um capote, né? Porque você tá num capote entendendo que você também é o mar, né? E que você também é a onda. E sobretudo, você é a intensidade. Então, esse primeiro texto, né? É um texto de apresentação da onde a gente está com o nosso corpo, né? E eu vindo de tantas oficinas, já estava muito assim machucada mesmo, de eu vi que eu não era escritora, não que eu não era escritora, que o que eu escrevia não era literatura, que o que eu fazia era qualquer outra coisa, que eu era uma mulher estranha, que eu era. Aí você vê, né? Eu já estava lendo Helena Ferrante, já estava ligada nesse movimento, nesse olhar desse feminismo matricêntrico. Eu estava vivendo isso, eu não sabia o nome disso. E aí você vê um filme
como a filha perdida, né? Levantando tantas discussões, tantas conversas. Eu falei assim, cara, eu tô mergulhada nesse lugar. E eu tô nesse lugar que até hoje é muito tabu de falar sobre, porque mãe é uma figura sagrada, ninguém mexe na mãe, né? Agora, quem ousa olhar a mulher dentro da mãe? Quem ousa falar desse lugar, dessa solidão, que independe de você estar casada ou não, é uma solidão profunda, né? Quem ousa falar desse mar revolto que é ser mulher, né? Então, eu senti que depois do primeiro texto, a gente podia entrar no mar, né? E foi muito bom. E fui me libertando, fui me libertando, me libertando. Quando chegava mais ou menos na sexta, sétima semana, assim, na verdade, no quinto encontro, no Punctum, né? O Punctum Uhum. para quem não conhece, a G vai conversar sobre isso, né? Ele vem da fotografia, é um termo do Roland Barthes, né? Para esse lugar na fotografia que você, quando você coloca o olho, é esse detalhe onde tudo começa a emergir, onde sentimentos estranhos. Então você está olhando uma foto, tem um casal, mas tem um objeto ali do lado que te chama atenção. Esse objeto te traz melancolia, te traz memória. Esse objetinho é o ponto. E isso existe não só numa foto, mas como numa memória, numa cena, né? Então, assim, o Punctum, ele está sempre ali falando com o nosso inconsciente. E quando a gente consegue detectar que ele está ali, né, você consegue atingir um lugar de conexão muito interessante, de saber o que acontece quando você vai nele, né? Porque você não sabe que linguagem vai vir, que palavras vão ser escolhidas para falar daquilo que escorre, que transborda daquele ponto, né? Então, me perdi. Peraí, que eu estava falando mesmo? Por que eu falei o ponto? Por quê? Não, é porque a gente estava falando daqueles primeiros exercícios que você Ah, estava no mar. sim, sim, E sim. aí, mas só que isso que você estava falando, você falou assim que você não achava que estava escrevendo literatura, que o que você escrevia não era. E tem uma pergunta do Dudu aqui que eu acho super legal, que ele está fazendo a fábrica de câmeras, né? O Eduardo está fazendo essa pergunta, né? Quando vocês entenderam ou acreditaram que faziam literatura? Então, acho que isso é uma pergunta boa para você, né? Que você estava toda com esses discursos, né? Com esses ruídos, essas vozes todas, né? Te falando que não era, que era qualquer coisa, menos literatura. E quando é que você falou, não, o que eu faço é literatura, né? Olha, eu não sabia que eram os ventos do Derrida, né? Eu não sabia que era esse princípio de desconstrução que estava regendo ali a estrutura dos exercícios também, né? Quando eu entrei em contato com essa possibilidade de desconstruir qualquer noção de literatura, de bom, de útil, de correto, de quando aquele bichinho da desconstrução me pegou, eu senti uma liberdade muito grande de ser qualquer coisa que aparecesse. Eu não me preocupei mais em ser literatura, não me preocupei mais em ser compreendida. A única Uhum, coisa que eu queria é que o corpo que estava falando pudesse estar alinhado com aquilo que estava sendo emitido pela voz, né? Só uhum, isso. Então eu queria estar coerente com esse corpo de experiências, eu queria estar coerente com esse atravessamento. Se aquelas palavras que saíam expressavam esse corpo do jeito que ele sentia a experiência, ok, para mim estava bom. Então é um lugar até que me traz para uma brincadeira entre verdade e ficção. Às uhum, vezes a uhum, ficção é tão verdadeira, às vezes não, a maior parte das vezes, né? A ficção ela consegue atingir uma verdade tão profunda, né? E esse lugar, mentira, verdade, eu acho que quando o corpo está alinhado com a voz, é sempre verdade. Não importa a ficção que seja, né? Então, uhum. esse lugar da verdade, para mim, ficou importante, porque eu tenho uma adoração por documentários, uma adoração, mas mesmo documentário é recorte, edição,
é uma visão do diretor, né, é todo um lugar que a antropologia percorreu e que errou muito em fazer leitura do objeto, né? Muito mais interessante não ter objeto. Muito mais interessante é aquilo que a gente quer olhar, nos ver também. E a gente tem o que oh meu Deus, o plano e o contraplano do Godard, né? Que o Godard sempre fala do plano e contraplano, né? Eu acho que é muito interessante a gente poder ter essa, essa visão de dentro, essa visão de fora, essa visão do outro. Então a literatura para mim, Edu, ela não precisou mais existir como literatura. Quando ela pôde ser o que fosse e não literatura, ela se libertou de ser, né? E de ter que ser, de vir a ser, de ter que ser assim, né? E porque o bichinho da desconstrução me picou e eu passei a querer desconstruir tudo, tudo ao meu redor. Então, eu já fazia isso de alguma forma, mas com muita culpa, com muita dúvida, com muito medo. Quando eu assumi essa desconstrução, eu também assumi a minha autoria nessa desconstrução. Eu acho que isso que é libertador. Você assumir a sua autoria na desconstrução do que não é você. E não que a gente seja essa persona que escreve, mas tem esse lugar que você fala da entidade autoral, que é essa percepção de um lugar mais holístico dentro da gente, que envolve tudo, envolve o inconsciente, envolve as emoções, envolve os atravessamentos, envolve os traumas, né? Esse lugar que está filmando a experiência sempre, né? E que consegue, plá, entregar aquele lugar assim que nem todo mundo estava olhando, né? Quando estava vivendo a mesma experiência, né? E é muito interessante que se a gente ficar pensando, ouvindo você falar, a gente vai perceber que tem várias coisas que se repetem, né? Que são alguns elementos que se repetem, que é a questão, né, você trouxe o Godard, o plano, o contraplano, essa coisa da filmagem, esse olhar de cima, né? Então, você sempre está falando, e eu sempre vejo que você, de algum modo, está falando de uma mediação, né? Você está trazendo a questão da mediação. Talvez porque você falou, eu já trabalhei como produtora, né? Como vários lugares diferentes. Então, esse lugar de mediar a experiência, né? Ou de observar a experiência, seja de cima, seja dos lados, é muito presente para você. E acho que foi por isso, né, de algum modo, que você entrou nessa pesquisa também, né? Porque a Patrícia, gente, para quem não sabe aqui, a Patrícia não só ela fez o meu curso da escrita curativa, a poética da serpente, de esquizo, mas ela me acompanhou, né? Ela foi me acompanhando, como também que é o objeto de pesquisa dela, ela foi participando como observadora em outros cursos meus, né? Vários cursos de escrita curativa, de poética da serpente, inclusive ela acabava entrando na mediação também ali, né, Paty? Falando coisas incríveis, assim, que super ajudavam as participantes. E aí eu acho que foi aí que nasce para você será dessa experiência também como atriz, tá atrás das câmeras, mas também está na frente, mas também está atrás das câmeras, vem daí esse desejo de pensar a mediação? Assim, se eu pudesse, né, eu seria política, eu seria da minha Bonfim, seria... Que bom que você não é Se eu política, é muito pudesse, não, vamos fazer poesia. assim, eu sempre tive um desejo de fazer revoluções e tal, mas a vida foi me dando uns capotes, umas ondas assim, meio que assim, começa por você. A mensagem sempre era a mesma, começa por você. A revolução começa por você. Você quer revolucionar? Cria um filho, pelo menos. Depois você conversa sobre revolução, né? Então, como eu acho que eu captei a mensagem, eu falei, ok, né? Mas o que me apaixonou, mesmo lá no Roberto Tadei, foi a possibilidade das pessoas ouvirem esses corpos, né? E o processo para mim foi tão transformador. Não é que eu me curei, que eu tô resolvida, não tenho problemas. Não, não, não. Tá tudo ali. Tá tudo, tá tudo ali mesmo, né? Mas eu consegui
fazer travessias. Eu consegui ir e voltar, eu consegui estar e sair, eu consegui fazer travessias. E isso, para mim, me deu muita liberdade. Sobretudo quando eu, nas travessias, pude escolher a desconstrução. A desconstrução daquilo que eu percebia que já vinha como esse poema, todo fechadinho, todo blindadinho, todo protegidinho, né? Porque as experiências acabam deixando a gente indefesa, né, para poder sobreviver. E a defesa também é um recurso necessário, né, e serve durante muito tempo. Mas chega uma hora que a escrita, ela fala assim, tá bom, aqui você pode tudo. Então, vai, né? E a liberdade que a escrita traz para mim, que eu amo audiovisual, amo cinema, para mim é uma das artes que eu tenho, assim, uma paixão mesmo. Mas eu percebi que na escrita, criando uma filha sozinha, eu podia ser a diretora, a assistente, a atriz, eu podia ser tudo no processo, né? E isso me deu muita liberdade também. E também o tempo de introspecção é sensacional, assim. Você fica escrevendo o tempo inteiro na sua cabeça, né? E quando você senta, parece que você está recebendo uma entidade mesmo que já estava organizando aquilo há muito tempo e que acaba escolhendo certas palavras e você vai, né? Então, eu sinto que a gente está escrevendo o tempo inteiro na cabeça, né? A gente está vivendo isso, fala assim, nossa, olha isso, nossa, olha aquilo, nossa, olha aquilo, né? Que nem eu tô para escrever um poema que eu até vou falar, tô até com medo de falar e ele não sair depois dessa, pode ser que não saia, mas eu achei sensacional. O meu pai, ele tem câncer, ele perdeu os movimentos do lado esquerdo e o que ele tem chama desvio de rima. Não é sensacional? Nossa! E através desse lugar, eu tenho tanta coisa para dizer, né? Então, a vida vai trazendo essas pérolas, né? De essas eurecas, né? De movimentos da vida que conseguem, às vezes numa frase, num haikai, em uma poesia, fazer umas travessias que levam a gente para outro lugar da experiência que é viver, né? Viver é uma relação constante eu queria achar a palavra inquietante com o tempo, né? E quando a gente está neste lugar da escrita, neste lugar da criação, o tempo ele para, ou ele se amplia, ou ele se dilata, ou ele consegue fazer um giro diferente, né? Desse giro que a gente acaba sendo sugado, né? Na existência básica. E é tão bonito, né? Porque eu acho que a escrita curativa, ela tem eu sempre falo que a escrita curativa é um pensamento, né? Um pensamento, todo esse pensamento profundo que você trouxe, que se ampara no Derrida, né? O Barthes, né? Em outros tantos, mas e que compõe, né? Um pensamento do corpus, né? Como corpo, voz e texto. Mas a escrita curativa, para mim, né, além de ser um pensamento, ser um método, é também um modo de vida, né? Então, eu vivo a escrita curativa. Então, mesmo aqui a gente está falando disso, não tem como, né? Eu já te conheço, conheço o seu texto, conheço o seu corpo, o texto, né? Conheço sua vida, a obra que você está criando com a sua vida. E aí, para mim, você fala assim, nossa, hoje o médico falou que meu pai tem um desvio de rima, né? E para mim é inevitável, porque eu tô te lendo a todo momento, é inevitável porque a gente começou, né, falando do seu primeiro exercício, que era um texto todo rimado, né, e ele era todo protegido, porque era como a menina, né, se protegendo de tudo. E agora que você está vivendo, né, esse momento super complicado, super difícil, que te coloca de novo nessa posição de menina, de filha, né,
diante de todos esses acontecimentos, tem um desvio de rima. Nossa, e é claro que você vai querer criar, porque você está criando faz muito tempo com essa questão, né? A questão da filha, do pai, você tá, é um lugar de uma autopoiesia intensa, né? Incessante, porque não é um lugar fácil, um lugar difícil de estar aí, né? Mas já te acendeu, né? Já te acendeu. Ele é difícil. O que que eu faço nesse lugar? Eu me deixo capturar por esse buraco, porque é um buraco de dor, de impotência, ou eu crio com isso, né? Eu crio mais ainda, né? Eu faço poemas, eu penso histórias, eu começo fica vindo na minha mente. Então é muito bonito ver isso, porque eu fico vendo, né? É o meu modo de conectar com vocês, de vida, assim, né? O modo de vida da escrita curativa é onde tudo é para a gente continuar se produzindo como se a gente fosse uma planta, que a única coisa que a gente tem que fazer é se produzir, é se reproduzir, é se autocriar, autocriar, autocriar. E a mediação, ela vem de perceber quando esse processo é ativado nas pessoas. Isso dá um tesão. Eu fiquei com tesão. Não é? Cara, eu quero isso. É isso que está acontecendo aqui, assim. Eu quero esse negócio. Eu quero mais. Eu quero ver mais pessoas entrando em contato com esses lugares que vão se despertando e vão se libertando de si mesmos, né? E é muito incrível o que cada corpo pode fazer. E eu fico curiosíssima para saber o que cada corpo pode fazer. E eu torço por cada corpo. Eu quero que os corpos se libertem, né? E porque não é um processo simples, mas quando ele acontece, ele não exige etapas. Ele simplesmente acontece e é sensacional, né? Então, eu acho que só que você encontrou um caminho. É aí que vem a minha pesquisa. Você encontrou um caminho de autores e de experiências suas que não são apenas como escritora, né? A gente tem que falar que você tem um lado xamã, né? Né? Esse lado xamã é uma perspectiva também, é uma perspectiva de narrativa, é uma perspectiva de incorporação, né? Então, incorporação das forças, né? Incorporação das intensidades. Então, eu acho que esses lugares que você percorreu conversaram muito rápido comigo, né? Foi uma coisa que eu não precisei, não planejei, né? Quando eu vi, já estava fazendo. Quando eu vi, já estava no mestrado. Foi um negócio muito, né? Eu falei, acho que eu quero fazer, e fiz. Né? E quando eu vi, olha, e dentro do mestrado, eu achei que eu estava tratando da ética na mediação, porque o que acontece? Quando a gente toca conteúdos tão delicados do inconsciente, pode emergir processos, né? Cada um vai ter uma reação, né? Cada um tem uma história de vida, tem um lugar onde os traumas eles entram num gatilho, num surto. E eu comecei a perceber que quando a gente estava tocando esses lugares, coisas poderiam acontecer no grupo. E eu me preocupei muito em dar um contorno para isso, né? Eu acho que o que me fez também ir para a psicologia clínica e não para letras, né, foi esse lugar da responsabilidade na condução dessas ferramentas, né? Eu fiquei preocupada que essas ferramentas, apesar de muito potentes e delicadas, e que podem estar simplesmente falando de linguagem, né? Simplesmente dentro de um lugar de navegação das letras. Porém, quando você está falando de corpos, quando você está trabalhando essa questão nas palavras, a experiência ela aflora e ela pode transbordar, né? E nesse transbordamento, que é extremamente rico e criativo, podem acontecer coisas que não estão ali planejadas e que a gente tem que cuidar, né? Então, eu fiquei com a atenção aí, né? Talvez por um instinto terapêutico, talvez porque eu fiz muita terapia, talvez porque seja esse lugar que eu também olho o mundo, não sei, pode ser, né? Gente, tem muita gente maravilhosa aí. Gente. Tem muita gente linda aqui. Eu vou até fazer uma florzinha para
Pra Luíse, que fez uma coisa, mas não tô achando a florzinha, então eu fiz um Ó, coração. tô meio perdido, já não sei mais, eu não sei, não sei fazer esse negócio. Só fico Eu também, eu me tô perco vendo a aqui, eu fico palavra na minha olhando, às vezes. cara assim, mas eu não sei usar direito esse negócio e confesso que ele tá bem armado assim, capenga, que eu vou aprender direito, mas eu vou fazer bem, eu vou fazer melhor. Eu também vou. Um Um dia. dia eu acerto aqui, um dia eu aprendo. Mas, onde eu estava mesmo? Que eu já esqueci também, de novo? Você estava falando disso, da sua pesquisa, e aí Ah, você tá. foi entender um pouco essa coisa da mediação, porque era um lugar difícil, né, um lugar complicado, e é mesmo, né? Para mim, sempre foi um lugar assim de pensar muito a responsabilidade sobre isso, né? Ter os exercícios específicos sobre responsabilidade, porque é um lugar que eu entendo que a gente tem que ter muita segurança, né? Ter muita segurança para a gente mexer, porque, por exemplo, essa mexida que eu fiz agora aqui, né? De trazer uma questão tão profunda do seu pai, né? É, que ele está vivendo, e já fazer uma conexão com o seu corpo, né? Porque quando a gente estava conectando com o texto, com aquele texto que era do corpo, já conecto e você já vê as amarras ali, como você está amarrada com ele, né? E a própria, assim, a doença chamada desvio de rima, então, tipo, Paty, olha aí, né? Vamos ver o que a gente cria com isso. Vamos desviar essa rima, né? Essa amarrada que tá, vamos desviar. Então, você tem que ter, você tem que saber falar isso, porque se você não fala isso bem, eu posso provocar emoções em você que não são as emoções, né? Que não dá para saber que emoção a gente vai provocar no outro. Mas eu tenho que ter cuidado para isso não chegar num lugar específico. Então, o modo de você dizer isso, né? Saber até onde você vai, tudo isso faz parte da mediação, né? O que dá para falar é que eu conheço o seu corpo, sei o corpo, quando você falou agora, né? Que pode um corpo. O seu eu sei o que pode, pode muito, né? E ó, já levou um monte de bordoada, né? E saiu aí triunfante, né? Então eu sei até onde vai seu corpo. Por isso eu posso falar. Mas não é fácil, né? O mediador tem que estar sempre muito atento. E até no livro, não sei se você chegou na parte da mediação, eu falo que o mediador de escrita curativa, ele tem que ser um autor, né? Ele tem que ser um autor de literatura, porque ele tem que ter um autor, quando eu digo autor, já é um ser seguro dessa arte, porque ele tem que ter segurança, porque senão ele não dá conta desses processos. Eu acho que tem que habitar muito esse corpo que recebe a entidade autoral, né? Ele tem que saber muito bem que entidade ele dá passagem e ter muita propriedade, né? Eu por exemplo, sempre fui meio médium e eu incorporava e captava coisas que eu nem sabia que eram. E eu me sentia sem energia vital, porque eu incorporava o que eu não queria, eu mediava o que eu não queria, e eu ficava perdida entre aquilo que me atravessava e aquilo que eu não sabia o que era. Quando você faz um processo de autoria, você escolhe e você conhece, você entra em contato com essa entidade e você conjura com ela. Você faz ali um pacto, né? E você dá passagem quando tem que dar passagem, você recolhe quando tem que recolher. E essa relação de respeito, né? Com essa natureza e com essa intensidade, ela te permite respeitar e reconhecer as outras entidades que atravessam as outras pessoas, né? Então, é por isso que tem muito a ver com o xamanismo também, tem a ver com esse reconhecimento desse campo, né? Existe um campo que se coloca. E esse campo é extremamente fértil, né, criativo, maravilhoso, mas existe todo um jogo ali das forças que a gente vai, opa, entrou essa, oh, calma, respira, vamos, né? E essa dança, né, ela vai se dando também à medida que cada participante vai tendo consciência da sua própria entidade, né? E aí vai podendo conjurar com ela e respeitar, né, esses limites, porque tem limites. É ilimitado, a criação é ilimitada, mas existe um limite das forças. A gente tem que saber
fazer a travessia, voltar, respirar, operar aqui no mínimo, né? Senão a gente pode ser levada de um jeito que a gente não volta, né? Uhum. É um lugar muito importante. Então, esse ir e vir, essas criações de ficção sobre as experiências, né? Elas são muito delicadas e precisam de cuidados para que elas possam ter e ser a força que elas são, né? E aí eu achei que era sobre a ética desse lugar que eu estava pesquisando. Não deixa de ser, porque quando você entra em contato com a esquizoanálise, que é um outro braço, nem é um braço, mas parte da psicanálise em algum ponto, mas amplia para vários caminhos de desconstrução, né? E de respeito ao coletivo, à humanidade que nos habita, né? De uma forma mais respeitosa mesmo, né? Com as diferenças, né? Que é a filosofia da diferença, né? Quando você está ali, eu estou me perdendo. Ah, quando eu cheguei ali, eu percebi o seguinte, eu percebi que quando eu estava escrevendo o meu livro, eu estava tentando falar sobre esse lugar desse feminino silenciado e que eu achei que eu quisesse ser uma mediadora de vários processos diferentes, eu já até tinha escolhido adolescentes e velhos, que eu amo, né? Falei, eu quero esses polos porque é onde a coisa ferve, é onde eu quero atuar. E aí eu percebi que não, que eu estava falando de um lugar que eu precisava de mais pessoas vivendo essa solidão, esse lugar da mulher, esse lugar que é que é muito condenado, né? E quando a gente consegue um coletivo, isso vai se libertando, isso vai ampliando, isso vai. Então eu percebi que, na verdade, eu estou falando em primeiro plano da solidão da mulher branca, que no patriarcado faz um pacto estranhésimo com o homem branco, sempre sujeita a ele, a sujeitada de alguma maneira, oprimida de outra, objetificada e assujeitada. Enfim, tem vários pactos diferentes que a mulher branca fez na história, e nenhum desses pactos tinha um pensamento coletivo de base. Sem esse pensamento coletivo de base, a gente não tem como se conectar com as diferenças. Aí eu fui percebendo isso no meu corpo, fui percebendo isso nos outros corpos, e assim, a ideia é criar uma mediação que consiga trazer junto pensamentos coletivos de existência, assim, sabe? E não que você vai impor uma filosofia para todo mundo seguir, uma visão de mundo. Não, não, é só nessa prática atenta de escutar os corpos e de dar espaço para as diferenças se manifestarem, que a gente começa a reconstruir esses lugares do existir coletivo, né? E começa a encontrar outros lugares que estão além da mulher, além da branca, além de conceito de gênero, além de qualquer nomenclatura que possa enquadrar as experiências, né? Uhum. Então eu ainda Olha, a Carol. transe aí. Oi? Pode falar? Transe? Nesse Hã? trânsito. Você tá com um transe? É isso que você falou que você tá meio num transe? É isso? Na pesquisa do mestrado. Tá, desculpa, num trânsito ainda, num transe. Estou num transe, né? No final das contas. Tá certo, eu entendi. Sim. A Carol, ela fez uma pergunta, ela perguntou, depois ela disse que você mesmo já respondeu, né? Ela disse, ó, por que não a ética da mediação, Paty? Por que você optou por desviar essa rota? Na verdade, não acho que ali, né, acho que não desviou, né, da rota, da ética da mediação. Acho que você continua nisso, só que tem um ponto que você traz desde sempre, né? Que é essa, você está chamando de hoje solidão, né? Solidão da mulher branca, é isso? Ou desse que corpo é um lugar que eu chamei na pesquisa como título, né? A escrita do corpo que sangra.
E o corpo que Ah, sangra, ele sangra na sua condição feminina, ele sangra no seu assujeitamento, né? Na sua condição de subordinação, no seu silenciamento, né? uhum, Então, é um lugar muito tabu, porque ele parece conquistado. Ah, não, as mulheres já imagina, já está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Não está conquistado. uhum, E se as mulheres conseguissem contar um pouco mais as suas histórias, as suas perspectivas de atravessamento, desses sangramentos todos, a gente podia entender as experiências de outra maneira. Eu acho que tem vozes, assim, o que seria, né, da literatura sem as vozes femininas? O que uhum, seria da literatura hoje sem as vozes trans tão importantes, sabe? Eu acho uhum, que essa multiplicidade que se apresenta e que vai trazendo outras leituras de mundo, né, e de corpos, elas precisam ter espaço para serem ouvidas, né? E eu acho que é isso que eu procuro. E nesse sentido a ética está implícita ali, né? Não está fora. Mas eu uhum. sinto que tem um trabalho aí de corpos silenciados, que é uma experiência minha, né, do meu corpo, e que eu tenho vontade de compartilhar e de mediar com outras mulheres, seja lá o que isso quer dizer, né? Porque Uhum. Eu fiquei pensando aqui numa pergunta também que eu achei interessante, porque você falou, né, dos corpos que sangram, que seria desde o início, e como um corpo, como um texto sangra? Como um texto sangra? né? Esse conceito existe, Porque né? hã? Oi? Esse conceito existe, né? Tem, O conceito existe? sim, né? Tem, É. se não me engano, eu não sei se é o Barthes que falou isso, né? Da violência também, né? Do texto, né? Tem violência, tem. Uhum. Ah, sim. Eu acho que o sangrar Da também. hemorragia, né? É o Barthes mesmo que ele fala, da hemorragia da escrita, da Exato. leitura, hemorrágica. É o Barthes, né? Você falou Barthes? É, É. é. Eu acho que é esse fluxo que não para se analisar. É um fluxo Uhum. que vai ganhando corpo à medida que ele vai se desfazendo. Ele Uhum. vai ganhando Então a gente poderia. Tá. Então eu acho que a gente poderia dizer que, por exemplo, essa sua fala que você está trazendo hoje é um corpo que sangra. Eu olho você hoje, né? Você está acabando de. A gente já falou, né? Já falou que você está vivendo uma experiência super difícil, né? Está acabando de vir do hospital, tá e dando essa honra para mim de estar aqui comigo. Então, e esse fluxo que está vindo, né? Então, quem está com a gente desde o começo, então tá vendo você falar, você tá falando em fluxo, várias coisas, né? Então, se a gente estivesse colhendo isso na escritura, provavelmente a escritura seria, a gente olharia e falaria, não, essa escritura está sangrando, de fato. Não é só você dizer que está sangrando, né? Essa eu acho que é a grande magia, né? Você poderia estar aqui e dizer, olha, gente, eu estou sangrando porque meu pai está doente, estou numa situação difícil. Você poderia estar fazendo um desabafo. E aí você, talvez, ficaria no nível de um conteúdo, né? No entanto, você não está trazendo isso, você está trazendo ele pontualmente, como você trouxe, olha, a doença do meu pai e tal, só que está só margeando, né? Essa preocupação sua, ela está numa margem, você está falando de um outro conteúdo, só que mesmo assim, esse conteúdo faz isso, ó, sangra, escorre para tudo quanto é lado, né? Então, isso que eu acho bonito e honesto, quando a gente consegue ver essa materialidade, essa plasticidade, né? Como corpo e tudo que você diz, que você está escrevendo oralmente aqui, eles se conectam, né? E aí você pode estar falando de qualquer coisa e eu posso que todo mundo que estiver ouvindo está querendo te abraçar, está querendo estancar essa ferida, né?
porque tá falando, nossa, alguma coisa tá acontecendo com ela, porque tá mil coisas acontecendo, mil ideias, né? Incríveis ideias, uma super intelectualidade exacerbada, mas ela tá escorrendo, né? Então isso é um corpo que escorre, né? É o sangue, né? É o corpo que sangra. E tem uma chave aí, né? Que eu acho que é a chave do encantamento, né? Que, que uma vez que a gente compreende, né? Esse acontecimento, que é encantar-se Uhum. com os detalhes, encantar-se com aquilo que não está dado, né? Aquilo que mostra, esconde, aquilo que né? Aquilo que está impensável, né? Eu acho que esse lugar ele não fica nas palavras, né? As palavras e a vida, elas, né? Como você falou, a diferença talvez de você fazer só um curso de escrita criativa e fazer um de curativa é que talvez a criativa morra ali naquela salinha. A curativa avança, avança para outros setores da sua vida. E por quê? Porque uma vez que você faz um mergulho tão profundo dentro de você, não tem como você sair dele cego, né? E se você sair cego, a sua audição vai ser muito ampliada, o seu tato vai ser maravilhoso, né? Então, o seu, né, paladar vai estar super ampliado. Então, assim, eu acho que tem poesia em cada esquina, né? Na dor, não é relativizar a dor, não é dizer que a dor não está lá, a dor está lá, né? O sofrimento está aqui, a gente está vivendo um momento de extinção, a gente está vivendo uma extinção do planeta, dos seres humanos também. E mesmo assim, não tem beleza em ver o aspecto que destrói, mas existe uma poesia no que a gente pode conectar enquanto está acontecendo, né? A gente pode ter outras relações com o tempo e entender que a nossa existência ela está muito além desse corpo ao mesmo tempo, né? Tem esse corpo, mas a gente também está além dele, né? E, Uhum. e ele é um corpo maior que se conecta com outras coisas também, com a terra, né? Ele se vincula, né? A capacidade de se vincular desse corpo que é incrível, né? Ai, é lindo mesmo, porque o Fábio também disse aqui, olha, que lindo, Patrícia. Ai, que bonito, né? Saudades, Fábio. Lindo. E eu acho, Paty, que né, uma forma de materializar isso que você está falando, né, que é essa conexão que é tão forte do nosso corpo, né, desde com outros da mesma espécie, com interespécies, né, com a galáxia, com a Terra, né, com tudo isso, eu acho que um passo para a gente olhar para essa conexão, né, um primeiro passo para olhar para isso, é mesmo a escrita de um livro, né? Porque um livro, ele nos conecta com tanta gente distante, né? E nos conecta de uma forma tão física, né? Porque você pega um livro, você vira as páginas, você toca, e aí a pessoa leu alguma coisa e ela comenta sobre aquele livro com outra, sobre alguma coisa, uma parte. Então ele vai se disseminando, né? É um corpo que vai se disseminando e vai deixando seus rastros e vai fazendo suas. É rizoma, né? A gente vai praticando rizoma, porque com o livro, né? O livro é a minha possibilidade de fazer, de praticar rizomas materiais, porque a gente vive isso o tempo inteiro com o nosso corpo, né? A gente está vivendo essa rede aqui. Só que o livro nos projeta para outros lugares, né? Então, eu acho isso muito bonito, né? Essa coisa da conexão que você está falando, de conectar com um mundo, né, que talvez esteja mesmo em extinção, pelo menos esse que a gente conhece, esse ser humano que a gente conhece, pode ser que esteja em extinção mesmo, né? Vai aparecer outro, tomara que seja melhor. Mas é um modo de deixar, né? Um modo de deixar uma herança, né?
Porque tudo que a gente deixa é uma herança. Vai depender aí de quem receber, se vai despender, se vai guardar, o que vai fazer com a herança. Mas a gente deixa uma herança. E eu sinto assim, muito que a herança que você deixa, né, é a herança que você deixa como texto, porque eu penso no biografema Patrícia, né? Um dos seus biografemas. Estou tirando um, pensando, que é o grito, né? Então você vai deixar um grito como herança. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque ele apareceu no nosso título, e eu falei, nossa, mas é muito lindo, porque está no título do livro da Paty, eu sempre vejo você, né? Que a gente não precisa gritar, espernear para estar gritando. É o empenho que a gente coloca, né, do nosso corpo numa voz. E aí, estava pensando no grito, né? O que era o grito? Aí o grito, ele está definido assim no dicionário, olha, é um som penetrante emitido com força pela voz humana. Som penetrante emitido com força. E aí ele tem uma outra acepção também, que é um clamor de diferentes vozes. Um grito também é um clamor de diferentes vozes. E quando eu fui buscar isso, mais que eu conectei com você aí, né? Porque eu conectei, ora, com esse corpo que você, né, sempre traz, porque ele é o seu corpo, produto e produtor dos seus escritos, que é o corpo da mãe solo, né? Isso eu sempre, você faz questão de pontuar o seu lugar de fala. Eu falo como mãe solo. Então, esse lugar solo, esse lugar sozinha, né? Que grita, mas grita de uma forma penetrante, de uma forma com força, mas que também se multiplica num clamor múltiplo, né? De múltiplas vozes. Você está sempre nesse lugar de falar de si, mas sempre abrir esse grito para esse coletivo. É uma coisa que você fala muito, coletivo, né? Sejam das mães, você sempre estou falando das mães, das mulheres, né? Foi para 1 milhão de coletivos. Como é para você esse processo de deslocamento, né? De deslocar-se desse lugar de solidão, né? De solidão, de talvez até de silêncio, para esse lugar de coletivo. Como que é essa trânsito para você? Quando a gente grita, né, a gente não grita só pela nossa experiência, a gente está gritando realmente por várias. E quando isso acontece, né, numa curva de uma página, num momento de conversa, numa escuta atenta, isso imediatamente desconstrói a mãe solo. Nunca existiu a mãe solo. Existe, é a mãe, é a mulher que esqueceu da sua força. É só isso, né? Porque a nossa força, ela permite um vínculo gigante com a vida. É vida, né? As mulheres têm essa possibilidade de vínculo com a vida muito intrinsecamente. Não quer dizer que todas nós acessemos esses lugares, mas eles estão ali. Todos nós humanos, mas as mulheres sobretudo, porque existe um lugar nesse corpo que pode gerar outra vida, que quer, que persevera. E quando a gente grita por várias, e isso é a força. E não é que a gente acha que, ai, meu grito ele representa. Não, não representa, mas quando eu consigo acessar um lugar profundo de silenciamento em mim, eu acabo gritando por alguém que não está conseguindo nem nomear o que eu estou gritando. Então, essa é uma conexão que se dá. E essa é a riqueza da literatura, né? A gente poder, literatura, seja lá o que isso quer dizer, mas o Julian Fuchs, né, ele tem um trabalho sobre a crise do romance, né? Eu acho que a literatura também é um lugar que tem as suas crises, né, de existência, né, constantemente.
Mas a força da literatura, isso é inegável, ou a força desses corpos que escrevem as experiências, sejam elas ficcionais ou não, é poder alcançar esses lugares silenciados em outros corpos, é poder permitir que esses outros corpos façam as suas travessias, né? E deem seus Uhum. gritos. Então, é libertador. Né? Eu me libertei muito lendo Virginia Woolf, lendo Clarice Lispector. É muito libertador poder encontrar em alguma voz aquele lugar que você nunca conseguiu admitir, ou saber, ou enxergar, ou vislumbrar no seu corpo, mas que está lá, né? Tá lá sendo nomeado por você, né, pela Débora, né, pelas meninas, enfim, eu vejo que essa a riqueza. A Uhum. gente está lá e a E, gente está mediando o tempo todo. Isso é, também é. isso. Você pode não se ver, ou não se definir, ou não querer seguir um lugar de mediação, mas os nossos corpos estão mediando as experiências o tempo todo, né? Olha que lindo, Audrey. Ai, deixa eu ver o que o Audrey escreveu, uma coisa bonita aqui. O grito do parto. Então, eu ia falar isso, olha, e ele. Eu ia falar agora, e ele falou antes, ó, o grito do parto é tão representativo, uma dor que gera o mais sublime, a vida em amor. Ai, que lindo isso. O Audrey é a melhor amigo no curso de esquizoanálise, a gente senta lá no fundão. Tudo bem que é online, mas a gente fica escrevendo bilhetinho um pro outro. Mas é isso mesmo, porque quando ele está trazendo isso, né, essa ideia do grito do parto, eu estava pensando nisso também, né? Ia falar desse grito, primeiro grito, né, que a mulher berra, né, para ter o filho, e, e depois um segundo grito, né, de libertação, porque você falou, né, que você lê a Virgínia, lê várias autoras, e ali você se reconhece naquela voz, algo calado seu. Então, eu fico imaginando se. E depois você trouxe a literatura, e você começou falando da minha maternagem, da minha mediação com maternagem. Então, como esse lugar está muito, esse campo, você imagina que existe um grito de nascimento e um segundo nascimento quando você se faz autora? Um segundo grito? Quando você tem um livro, um filho, porque algumas pessoas falam sobre isso, mas então tá, um livro é como um filho. Eu falo isso, mas eu nunca tive filho, né? Então eu não sei se tá boa essa comparação. Então, como é que é para você que é mãe mesmo? Como é que é você escrever um livro depois? Numa entrevista da Fernanda Young para o André Bujanra, ele pergunta para ela assim: o que é a vida? Aquelas perguntinhas do André Bujanra básicas, né? Aí Sim. ela fala assim: ah, eu lembrei do Kierkegaard, né? Eu acho que ele fala assim: a vida é o que acontece entre o primeiro e o último grito, né? Então, eu até coloquei isso no meu livro, mesmo sem ter a certeza de que é do Kierkegaard e de que é dessa maneira, mas eu acho que tem uma densidade quando a gente é mãe, porque o primeiro exercício é perder o corpo. É o primeiro exercício. Quando você pare, você fica. E olha, Audrey, não é necessariamente amor quando você pare, né? Se você está num hospital, vários médicos falaram para as mulheres: olha, doeu para fazer, agora vai doer para nascer também, entendeu? Tem que parir com dor. Então tem um negócio meio, uma condenação também, olha só, de novo, desse lugar, né? E as mulheres também que dizem: eu não vou sentir dor nem a pau, é cesárea e pronto, né? Então é um lugar também tabu, o parto, não necessariamente é amor. Para algumas mulheres é uma experiência horrorosa, de assim, que elas não querem nem ver a criança depois, né? Algumas são estraçalhadas no parto, estraçalhadas, né? É um movimento extremamente violento, difícil, de muita dor.
Se existe alguma coisa sublime, é que desse movimento todo, sim, surge uma vida. Não necessariamente, eu acho que é uma romantização dizer que o parto é a coisa mais incrível e sublime. Não, não é. Não é a coisa mais incrível e sublime. É um puta acontecimento. É mesmo. Isso não quer dizer que o amor está ali, que está tudo ali. Não está. Ali está um acontecimento avassalador, que, em primeiro lugar, vai desconstruir aquele corpo. Aquele corpo que já estava se reconhecendo como um corpo que gerava outro, perde esse status e continua com aquele espaço sobrando de pelanca, de órgãos fora do lugar, desse lugar não lugar. E esse estado de não pertencer àquele corpo anterior que você tinha antes de engravidar, aquele corpo grávido, e a esse corpo que se tornou, é como se você fosse um espírito fora do corpo. Então, começa que você ganha uma perspectiva a mais, né, para transitar. A maioria das mulheres sucumbe ao que muita gente chama de depressão pós-parto. Eu diria que é um lugar do não lugar, né? E que a gente pode, sim, associar a tristeza, porque a gente só sente que perde. Mas existe um ganho ali, que é essa perspectiva outra. E se você aproveitar, que aí é que a escrita da mãe entra. Porque você volta para esse lugar. A escrita faz isso, ela abre uma fenda no tempo. Então você volta de novo para aquele corpo sem corpo, que ficou calado na sua experiência, e dá uma perspectiva para ele. Dá uma voz para ele. Incorpora aquele terceiro lugar que não existe. E que você achou que era um sofrimento. E quando você escreve, você vê que não era um sofrimento, era uma puta perspectiva. Então... Você dá uma agência, né? Você cria uma memória ativa, né? Você sai de uma posição de passiva, de quem está perdendo, né? De quem está perdendo o corpo, de quem está... E você volta para escrever sobre, mas você volta numa posição ativa, né? É um outro corpo que se vê ali acontecendo. Eu acho que a escrita é isso. É a possibilidade, principalmente essa, né? Que a gente trabalha na escrita curativa, que é uma escrita que vai valorizar muito o lugar, né? Que foi silenciado, que é o lugar do trauma. É você conseguir ver que aquilo que se passou, aquilo que aconteceu, nunca para de acontecer. Ele está sempre se repetindo, se repetindo. Só que ele pode se repetir como um modo de acontecido, né? Eu tô assim, com essas falas aqui, porque tô vendo meu amigo de esquizoanálise, tô trazendo uns conceitos aqui, ver se eu entendi. Mas você pode trazer como um acontecido que fica paralisando a sua escritura. Aí seria uma escrita só de testemunho, uma escrita confessional. Mas quando você abre, né, aquela portinhola da imaginação, né, que é onde vai virar ficção e vai mexer com tudo, aí você volta para esse acontecimento e ele vira... Só que aí o acontecimento volta vivo. Você ativamente mexendo nele. Fora daquela posição onde você era a vítima do acontecido. Então, eu acho muito importante essa consciência na escrita, né? De que não tem jeito. Aquilo tá lá, tá aparecendo, mesmo quando você não tá falando. Você tá falando de outra coisa, aquilo tá aparecendo em forma de procedimento, em forma de corpo que sangra, como a gente falou agora há pouco, né? Vai estar aparecendo, mesmo você não sabendo. Esse quinhão do seu corpo, ele vai requerer, ele quer ser visto. Então, a gente até meio que sente ali, nossa, está acontecendo alguma coisa, né? Se a gente não tivesse nada, a gente olharia para você, o modo como você está, a gente está olhando para o seu corpo, você não precisaria ter falado nada. A gente fala assim, não, ela está sensível, algo está se passando com ela. E a mesma coisa a gente poder olhar um texto e ver que esse algo está se passando. Ai, ganhei pipoca. Depois você fala, traz o relógio para mim, traz o relógio. E aí é isso, né? Como nós conseguimos, através da escrita... E aí está o cuidado, né? Não é que você vai escrever sobre a coisa para se curar da coisa, como você já disse. Mas você vai
dar vazão e você vai olhar para isso com todo carinho, né? Com todo carinho, com toda a atenção que precisa para você ver, não, é eu que mudo as coisas aqui, né? Eu que mudo as coisas de lugar. Você brinca, né? Brinca de. Eu ia falar brinca de ser Deus, né? É, pois é, né? Brincando É. nos campos do Senhor, né? E Você. Oi? brinca de ser mãe ou brinca de ser pai? Ah, você brinca de ser qualquer coisa, né? Como o Ian McKinnon, ele brincou de ser o embrião dentro da barriga e começou a falar. Ah, é incrível. É, Nossa, e- esse começo foi incrível. não, e eu já fiz várias coisas na vida, né? Eu fiz um curso de leitura de aura de bebês dentro da barriga. E Hum, aí, quando eu estava lá nesse lugar, o que aparecia para mim é o que esse bebê ajudou na dinâmica desses pais para se juntarem ou para se separarem para ele chegar. Então, você percebe que ah, quando está chegando uma criança, as pessoas ou terminam, mudam de casa, nananana, acontece um monte de coisa. Isso tudo já está na energia da criança que está chegando. Então, sim, existe uma consciência ali que vai mexendo já naquelas outras forças para ele chegar. Então, assim, a minha filha, né, mexeu aqui no meu processo para chegar e tudo que aconteceu foi perfeito, né? E hoje eu vejo que a minha maternidade nunca foi solo, eu sempre me associei a pessoas e a processos que me ajudaram muito na vida, em todos os sentidos, desde meditação, a escrita. Então, assim, na verdade, eu me envolvi, ser mãe, né, nas condições que eu sou mãe hoje, me trouxe muito mais uma consciência do que de coletivo, né? E assim, e como mãe, eu tenho muito mais vontade de estar participante em tudo que está acontecendo. Eu me preocupo com todas as pessoas. Tem muito mais espaço dentro de mim para abraçar o mundo, as causas, o outro, a diversidade. Então, ser mãe, por isso que eu falo da sua maternagem, é abrir espaço, abrir espaço dentro. ai, que bonito isso. Nossa, essa fala é linda. Ser mãe é abrir espaço dentro. Nossa, maravilhoso. Acho que a gente pode fechar com chave de ouro com essa frase. Abrir espaço dentro, é. Que coisa, né? Que coisa louca. Estou pensando isso com relação à escrita, né? Quando a gente também escreve, a gente fica, né, forçando os espaços, né? Forçando os espaços, né? Abrindo espaço, desterritorializando, reterritorializando as coisas, né? Tirando, mudando as fronteiras, né? Mudando os limites, né? E Subvertendo é as isso, né? lógicas, os lugares esperados, né? Vai subverter, Exatamente. vai surpreender, Uhum, né? Às vezes a gente é, se surpreende com o que apareceu. Você fala, nossa, olha, né? é. E é muito bom, né? Porque você vai falar, nossa, eu vou conseguir, eu fui até aqui. A gente nunca tá só quando tá escrevendo, né? Tem essa entidade que vai levando a gente. Então tem um limite ali e a gente vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, né? Então é muito bonito. Ai, que bonito que foi falar com você hoje, Paty. Obrigada. Fiquei tão feliz, Foi bom tão estar feliz com vontade. distraída. Tem tanta coisa borbulhando aqui que eu não tô aguentando, mas conversando com você vai ficando mais organizado. Nossa, nossa, eu acho que as pessoas também adoraram. E que bom que hoje veio meninos, né? Que eu já falei lá no começo e agora estou falando de novo, porque a gente falou sobre coisas tão incríveis, né? Desse corpo, né? Desse corpo de mulher, esse corpo de mãe também. Eu acho que é tão importante a gente falar e ser ouvido, né? Não, tirar do silêncio, né? Esse corpo, gritar mesmo, né? Porque tem um grito aí que precisa mesmo, né? Encontrar uma página em branco, e quando não tiver em branco, ir gritando por cima das letras, assim, né? Uma coisa louca. Vai sangrando que aparece. É, que aparece. Obrigada, Paty. Paty, eu não vejo a hora que você termine esse mês. Quando que você vai terminar a sua pesquisa, seu mestrado? Ah, eu dei uma parada, né, agora um pouquinho, mas eu no final do semestre, se tudo der certo. É.
Nossa, que maravilha, que bom, que delícia, né? Eu acho que você está super pronta para você começar a fazer seus grupos, você sabe, né? Então eu quero muito, loguinho já está divulgando seus grupos, porque são muitas leituras que você está fazendo, né? Além de tudo, né? Além de ter feito na prática todos esses cursos, além de ter acompanhado várias turmas, né? Então, entender totalmente a dinâmica, né? Eu acho que você está prontíssima. E, além disso, esse mergulho profundo que você está dando no mestrado, né? Então, tá toda composta, né? De todos os tentáculos necessários para fazer aí seus cursos. E eu quero ser na próxima curso, a sua aluna, tá? Ah, Quando você fizer o curso, eu quero ser a sua aluna. Quero ser mediada pelos seus conhecimentos, seus saberes. tá bom, combinado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não sei quem apareceu. Apareceram várias pessoas queridas que eu conheço, várias que eu não conheço. Eu Olha, só fiz tem essa gente de linda falar aqui. com vocês, assim, ao vivo, eu sou meio analógica demais, mas eu vou chegar lá. E obrigada. E obrigada por É. ver depois também, né? E Sim, sim, olha, chegou a gente aqui, olha, incrível, a Gabi, chegou a Elis, que está sempre aqui vendo as lives maravilhosas, a Pitonzinha, um monte de serpente aqui, a Angélica chegou aqui, o Júlio, nossa, a Vivi, nossa, Tricerme, é muita gente deliciosa que chegou aqui, outros que eu não consegui falar o nome, mas que eu tô aqui olhando, o pessoal seu. Oi, Zoe! Querida! Ela tinha que dar uma parecidinha no final para ficar mais linda a nossa live, né? Paty, obrigada. Tudo de obrigada. bom para você. Precisando de qualquer coisa, você grita, tá? Grita que eu tô aqui. Pode deixar. Um beijão, Te querido. amo. Também. Obrigada, Beijo. gente. Até mais. Como é que desliga? Até mais. O que eu faço? Não faço? Olha, você sai. Pode sair que eu vou fazer negócio aqui para gravar, Tá bom. tá? Beijo. Então, beijo. Vamos ver o que eu faço. Patrícia Mel saiu. Agora eu não tô lembrando se eu só pego a xizinho. Vou tentar. Beijo, beijo. Ai, fui.